Sétimo ano, matemática, professor Paulo César. Hoje nós vamos começar com potenciação em Z. A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, exemplo, 2 elevado ao cubo, esse expoente 3, ele indica quantas vezes eu vou repetir a base 2. Então, neste caso, 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2. E isso vai ser igual a 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Você sabe também que 2 é a base, 3 é o expoente, 8 é a potência ou resultado. Então, apareceu assim, 2 elevado a 3. Este número escrito em menor tamanho, ele indica quantas vezes eu vou repetir a base, que neste caso é 2. Então, neste exemplo, a base 2 será repetida 3 vezes, como aqui, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Algumas observações. 1. O expoente é par. Então, nós temos aqui mais 7 elevado ao quadrado. Este expoente 2, ele indica que eu tenho que repetir a base mais 7 duas vezes. Então, 1, 2. Aí eu faço a regra de sinal. Mais com mais, mais. 7 vezes 7, 49. Menos 7 ao quadrado. Então, neste caso, eu tenho que repetir a base menos 7 duas vezes. Menos 7 vezes menos 7. Menos com menos, mais. 7 vezes 7, 49. Mais 2 elevado à quarta potência. Então, nesta potência, eu tenho que repetir a base 2 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Faz a regra de sinal. Mais com mais, mais. Mais com mais, mais. Mais com mais, mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Da mesma forma, eu vou fazer quando a base for menos 2. Eu vou repetir a base menos 2, neste caso, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. O que nós podemos concluir? Que quando o expoente for par, 2, 4, 6, 8, a potência é um número positivo. Sempre que o expoente for par, o resultado vai ser um número positivo. Agora, quando o expoente for ímpar, por exemplo, mais 4 elevado ao cubo, 3 é ímpar. Então, estas propriedades elas são válidas para quando o expoente for um número ímpar. Então, neste caso, mais 4 elevado ao cubo. Isso significa que eu tenho que repetir a base mais 4 3 vezes. 1, 2, 3. Mais com mais, mais. Com mais, mais. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Menos 4 elevado ao cubo. Mesma coisa, vou repetir a base menos 4 3 vezes. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Mais 2 elevado à quinta potência. Vou repetir a base mais 2 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Mais com mais, mais. Com mais, mais. Com mais, mais. Com mais, mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Menos 2 elevado à quinta potência. Vou repetir a base menos 2 5 vezes. Então, menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais com menos,
menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, neste caso, a resposta vai ser menos 32. Conclusão. Quando o expoente é ímpar, a potência tem o mesmo sinal da base. Ó, vamos observar aqui. O expoente é ímpar. A base era positiva, o resultado ficou positivo. Neste caso, a base é negativa, o expoente é ímpar, o resultado ficou negativo. A base é positiva, o expoente é ímpar, o resultado ficou positivo. A base é negativa, o expoente é ímpar, o resultado ficou negativo. Então, quando o expoente é ímpar, o expoente é ímpar, a potência tem o mesmo sinal da base, ó, mais, menos, mais, menos, menos. Convenções. Todo número inteiro elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, mais 7 elevado a 1 é mais 7. Menos 3 elevado a 1 é menos 3. Então, quando eu coloco aqui assim, ó, mais 7 elevado a 1, eu pergunto, quantas vezes eu vou repetir a base mais 7? Uma vez. Então, todo número inteiro elevado a 1 é igual a ele mesmo. Todo número inteiro elevado a 0 é igual a 1. Então, qualquer número ou letra elevado a 0, o resultado vai ser sempre 1. Então, mais 5 elevado a 0, 1. Menos 8 elevado a 0 também vai ser 1. Então, não importa se o número é positivo ou negativo, o resultado, todo número elevado a 0 vai ser sempre 1 positivo. Importante. Observe como a colocação dos parênteses é importante. Então, neste caso, eu tenho menos 3 elevado ao quadrado. Quantas vezes eu vou repetir a base menos 3? 2 vezes. Então, menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. O que acontece aqui? Neste caso, eu tenho o menos 3, entre parênteses, elevado ao quadrado. O que está querendo dizer aqui? Que este expoente 2, ele é do menos 3. Agora, observe o de baixo. Eu tenho menos 3 ao quadrado. Não tem parênteses. O que isso significa? Que este expoente 2 é só do 3. Esse menos, ele está na frente. Então, como que eu iria responder isso daqui? Menos, aí abro parênteses, 3 vezes 3. Então, o resultado vai ser menos 9. Então, tem que estar muito atento. Voltando aqui. Se eu tenho parênteses, esse expoente 2, ele é do menos 3. Por exemplo, se eu não tenho o parênteses, esse expoente 2 é só do 3. Esse número, o sinal negativo, ele está na frente do número. Propriedades. Produto de potência de mesma base. Conserva-se a base e somam-se os expoentes. Então, eu tenho aqui a ao cubo multiplicado por a ao quadrado. Eu conservo a base A e somo os expoentes, 3 mais 2. Então, isso vai ser igual a 3A elevado a 5. Alguns outros exemplos. Menos 5 elevado a 7 vezes menos 5 ao quadrado. Observem que a base é a mesma, menos 5. Eu estou multiplicando, então o que eu faço? Eu copio a base e somo os expoentes, 7 mais 2. Então o resultado vai ser menos 5 elevado a 9. Da mesma forma aqui, mais 2 ao cubo multiplicado por mais 2 à quarta. Conservo a base mais 2 e somo os expoentes, 3 mais 4. Então vai ficar mais 2 elevado a 7. E no caso da divisão de potência de mesma base, o que eu vou fazer? Olha aqui, ó, divisão de potência de mesma base. Eu conservo a base e desta vez subtrai os expoentes. Então, A elevado a 5 menos 2, que vai ser A elevado a 3. Outros exemplos aqui.
menos 5 elevado a 8 dividido por menos 5 elevado a 6. Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes, 8 menos 6. Então, isso vai ficar menos 5 ao quadrado. B, mais 7 elevado a 9 dividido por mais 7 elevado à sexta potência. Eu conservo a base mais 7 e subtraio os expoentes. Então, 9 menos 6. Então, mais 7 ao cubo. Potência de potência. Então, agora eu tenho uma potência elevado a um expoente. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, nesse caso aqui, eu vou multiplicar o 2 com 3. 2 vezes 3 vai ficar a elevado a 6. Então, aqui, eu tenho menos 2 ao cubo, tudo isso é elevado à quarta potência. Eu copio a base, menos 2, e multiplico os expoentes, 3 vezes 4. O resultado vai ser menos 2 elevado à 12ª potência, a 12. Potência de um produto. Então, por exemplo, eu tenho aqui A vezes B elevado ao cubo. Aí eu pergunto, esse expoente 3, ele é do A ou do B? Qual seria a resposta correta? Dos dois. Então, neste caso aqui, eu vou multiplicar. Então, eu tenho A elevado a 1 vezes B elevado a 1, tudo isso elevado ao cubo. Eu vou multiplicar os expoentes. Então, é como se ficasse assim, A elevado a 1 vezes 3, multiplicado por B elevado a 1 vezes 3. Isso vai ser A elevado a 3 vezes B elevado a 3. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2 vezes mais 5 elevado ao cubo. Então, esse expoente ele vai multiplicar, esse expoente 3 multiplica o expoente do menos 2 e o expoente do mais 5. Então, 1 vezes 3, 3. Então, menos 2 elevado a 3. Multiplicado por mais 5, 1 vezes 3, 3. Mais 5 elevado a 3 também. Raiz quadrada em Z. Então, vamos recordar aqui. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Por quê? 7 ao quadrado é 49. Então, quando eu vou resolver uma raiz, eu tenho que pensar. Então, eu tenho aqui, raiz quadrada de 49. Qual vai ser a minha pergunta? Qual o número que, multiplicado por ele mesmo, é igual a 49? Resposta, 7. Por quê? 7 elevado a 2 é igual a 49. No conjunto dos números inteiros, a raiz quadrada de 49 ela pode ser mais 7, desculpa, faltou um R aqui, mais 7, porque mais 7 ao quadrado é 49. Menos 7, porque menos 7 ao quadrado também é 49. Então, raiz quadrada de 49 é igual a 7, pois é igual a 49. Então, qual número que é elevado ao quadrado é 49? 7. Mas e se eu colocar aqui menos 7 elevado ao quadrado? Isso vai ser menos 7 vezes menos 7. Então, menos com menos, mais 7 vezes 7, 49. Então, a resposta pode ser mais 7 ou menos 7. Agora, observe uma coisa. Como o resultado de uma operação deve ser único, vamos adotar o seguinte critério. Se eu tenho aqui mais raiz quadrada de 16, a resposta vai ser mais 4. Se eu tiver menos raiz quadrada de 16, eu vou colocar menos 4. Lembra? Raiz quadrada de 16. Pergunta, qual o número que, elevado ao quadrado ou multiplicado por ele mesmo, é igual a 16? 4. Pois, lembra? 4 ao quadrado é igual a 16. Então, a resposta ela vai ter o sinal
que aparecer na frente da raiz. Nesse caso, eu tenho mais raiz quadrada de 16. A resposta ficou mais 4. Aqui, menos raiz quadrada de 16. A resposta fica menos 4. Mais um exemplo, mais raiz quadrada de 9. Aí eu pergunto, qual o número que, multiplicado por ele mesmo, é igual a 9? Resposta, 3. Menos raiz quadrada de 9 vai ser igual. Apareceu o igual duas vezes aqui, gente. Não precisa, não. Menos raiz quadrada de 9 vai ser igual a menos 3. Então, por quê? Apareceu aqui na frente um sinal negativo, menos. Então, na resposta, eu também vou considerar menos. Os números negativos não têm raiz quadrada no conjunto dos números inteiros. Então, por exemplo, aqui, raiz quadrada de menos 9, nenhum. Então, eu coloco esse nenhum inteiro, eu posso representar por este E cortado aqui, ao contrário, cortado, que não existe. É o símbolo de não existe. Pois nenhum inteiro ao quadrado vai ser menos 9. Aí, ó, só para vocês observarem, se eu colocar mais 3 multiplicado por mais 3, vai dar mais 9. Se eu colocar menos 3 multiplicado por menos 3, também vai ser mais 9. Então, nenhum inteiro ao quadrado vai ser menos 9. Outro exemplo, raiz quadrada de menos 16. Nenhum inteiro ao quadrado é menos 16, porque se eu colocar mais 4 vezes mais 4, a resposta vai ser mais 16. Se eu colocar menos 4 multiplicado por menos 4, também vai ser mais 16. Então, justamente por isso que eu digo que não existe nenhum inteiro. Observem que o que não vai existir quando dentro da raiz for um número negativo. O sinal negativo ele pode ficar fora da raiz, sem problemas. O que não pode acontecer é ter um sinal negativo dentro da raiz. É isso que vocês têm que estar bastante atentos, ok?